Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos alguns trechos do livro Boa Nova. É uma obra recebida mediunicamente por Chico Xavier, né? Atribuída ao espírito Humberto de Campos. Traz um olhar bem sensível sobre o Evangelho. Isso mesmo, um olhar diferenciado sobre passagens conhecidas. A gente tem aqui cenas bem marcantes. O chamado dos primeiros discípulos, diálogos profundos, tipo o de Nicodemos, e também momentos de dúvida dos seguidores. E, claro, de fé profunda, como a de Maria de Magdala, por exemplo. A nossa ideia aqui é tentar extrair as lições principais sobre essa jornada espiritual que o livro apresenta. Exato. O nosso foco vai ser em como esses encontros, esses ensinamentos, na visão do livro, claro, apontam para a transformação interior e também para o valor do serviço, da superação das provações, como um caminho de crescimento mesmo. Certo. Então, vamos começar por aquele chamado inicial, né? Jesus encontra os pescadores Simão e André, depois o Levi, que era coletor de impostos, e o convite é super direto. Quereis ser meus discípulos? É interessante como isso parece quebrar um pouco as hierarquias da época, né? E a resposta deles é imediata. Sim, e esse é um ponto central na obra, sabe? A importância do chamado interior acima da posição social, do conhecimento formal. A narrativa lá em Cafarnaum reforça isso. Mostra que, digamos, o material para o reino viria dos simples, dos que sofrem, dos arrependidos. Quer dizer, valoriza muito o sentimento sincero, a boa vontade, como ferramentas essenciais para essa construção espiritual. E sobre o reino de Deus. O livro deixa bem claro que não é sobre poder aqui na Terra, né? Mas aí tem a conversa com Nicodemos. Ele era um mestre em Israel, uma figura importante. E ouve sobre nascer de novo. Como que a obra lida com essa diferença de público e essa ideia de renascimento? Então, essa conversa com Nicodemos, segundo o livro, ela introduz justamente a ideia de renovação espiritual profunda. O nascer de novo é interpretado ali como a reencarnação, sabe? Um processo contínuo de aprendizado, de purificação. E o reino de Deus, que Jesus explica para o Zebedeu e depois detalha no Sermão do Monte, bom, é uma construção íntima. É baseada na paz da consciência, na prática do bem, na aceitação da vontade divina. É um reino que valoriza o humilde, o aflito, o misericordioso, qualidades que o mundo muitas vezes nem enxerga, né? Essa construção íntima parece o ideal, mas o livro também mostra que mesmo os discípulos mais próximos tinham seus desafios internos, não é? Tomé, por exemplo, buscando sinais concretos, poder. Exatamente. E a resposta de Jesus, e isso é um princípio que aparece sempre na obra, é consistente. A verdadeira força não está em demonstrações externas, nem em alianças com os poderosos. Está na conexão com Deus e no autoconhecimento. O tal sinal do céu seria entendido depois como o sacrifício de si mesmo. A gente vê essa fragilidade humana também em Pedro, né, quando ele nega Jesus. A obra até comenta que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Até a ilusão de Judas é mostrada como um reflexo dessas armadilhas do poder do mundo em contraste com a força espiritual. É um ponto forte esse. A ideia de que o maior sinal não é um milagre para fora, mas um ato interno, de entrega. Falando em desafios, como que a obra trata da questão prática do serviço? O André pergunta como ser fiel a Deus mesmo estando doente e limitado. Olha, a narrativa sugere que é justamente na adversidade que a fidelidade se prova. Mesmo limitado fisicamente, o serviço pode continuar. Pode ser pela palavra, pelos ouvidos atentos, pelas mãos que ainda podem agir, ou até pela paciência e coragem na própria limitação, sabe? Zaqueu também ilustra outro lado, usar os bens materiais como ferramenta de serviço. Mostra que a riqueza pode sim servir a Deus. E claro, Maria de Magdala, que representa essa transformação radical pelo amor, que vira serviço sacrificial aos necessitados. Uma figura incrível. E Maria de Magdala tem um papel super importante na ressurreição, né? Sendo a primeira a ver Jesus. O que isso significa na obra? O livro atribui isso à fé intensa dela, ao amor purificado pelo serviço.
Essa conexão profunda tornou receptiva para essa experiência, entende? A ressurreição é apresentada ali como a garantia da continuidade da vida, da mensagem cristã, superando a dúvida inicial dos outros discípulos. As aparições depois só consolidam essa certeza. E tem também Maria, a mãe de Jesus. A descrição da dor dela na crucificação é muito humana, tocante. Sim, a perspectiva de Maria humaniza todo o drama, mas ao mesmo tempo ressalta a força espiritual imensa dela. Na aceitação da vontade divina, faça-se em mim. E aquela cena final com João, ao pé da cruz. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Na visão do livro, isso simboliza o nascimento da nova família espiritual, unida por laços de amor universal. Então, para a gente resumir um pouco nossa análise, Boa Nova nos mostra um caminho muito focado na transformação interna, que é contínua, numa fé que, na verdade, se fortalece ao passar pela dúvida, né? E no poder redentor do amor que se expressa em serviço. Exato. E conectando isso com um quadro maior, talvez para a nossa vida hoje, essas narrativas espirituais convidam a gente a pensar, né? Como que esses temas fé, dúvida, serviço, propósito, como eles aparecem na nossa vida hoje? Qual seria o nascer de novo que talvez a gente esteja precisando buscar? Fica essa reflexão, então. Como essas histórias, não importa a crença de cada um, podem inspirar uma busca pessoal por mais conexão, seja com o transcendente ou simplesmente com o melhor que existe na gente e nos outros. É isso. E se essa nossa conversa aqui trouxe alguma luz, alguma inspiração, a gente pede para quem estiver ouvindo, compartilhe este material. Assim, mais pessoas podem ter contato com essas reflexões também.